É um prazer tê-los aqui. É um prazer ter Marco Lucchesi. Quero dar as boas-vindas ao nosso convidado. Nós temos, estou vendo gente aqui de muitas partes do Brasil e de fora do Brasil também. Quero dar as boas-vindas a vocês. Essa é a Conversa na Sala, é a live da Sala Cecília Meirelles, que toda semana recebe convidados para falar de assuntos relacionados à música, né? Eu gostaria de agradecer a Funarge, né? A Sala Cecília Meirelles faz parte da Funarge, a Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles e, principalmente, a Petrobras, que é a patrocinadora da nossa temporada e muito especial dessas nossas atividades digitais, que começaram ou se intensificaram depois da pandemia. Na Conversa na Sala de hoje, eu tenho o imenso prazer, a imensa alegria de receber um querido amigo, Marco Lucchesi, poeta, romancista, tradutor e presidente da Academia Brasileira de Letras. Marco é professor titular de literatura comparada e professor convidado da Fiocruz, membro da Academia Brasileira de Letras, onde ele ocupa a cadeira de número 15, cujo fundador foi Olavo Bilac. Graduado em História pela Universidade Federal Fluminense, cursou mestrado e doutorado em Letras e pós-doutorado na Universidade de Köln, na Alemanha. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura comparada e atuação principalmente nos temas poesia, filosofia, língua, literatura italiana e discurso literário. É membro do Conselho Nacional para Políticas, foi membro do Conselho Nacional para Políticas Culturais entre 2015 Tá bom, João Guilherme. Você vai cansar todo mundo e vai espantar. Não, deixa. Tá bom, João Guilherme. Não, vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado como ele for. Foi redator-chefe da revista Tempo Brasileiro, editor de obras raras da Biblioteca Nacional e da revista Poesia Sempre. Foi colunista do jornal o Globo, recebeu diversos prêmios, entre os quais o Prêmio Jabuti, o Marin Sorescu, espero que eu esteja pronunciando de maneira correta, da Romênia, e o Cavaliere da República Italiana e o Alceu Amoroso Lima, pela obra poética. Ele é doutor honoris causa da Universidade de Timisoara e pertence à L'Accademia Lucchesi di Scienze, Arte e Lettere, e é sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. Então, bem-vindo, Marco Lucchesi, e é um prazer tê-lo aqui conosco na Sala Cecília Meirelles. Muito obrigado, João. Eu vou só explicar a todos, pedir aos que estão participando que desliguem as suas câmeras e desliguem os seus microfones, porque faz com que o software, né, o programa, o Google Meet, funcione de uma maneira melhor para todos nós. E vou pedir que as suas manifestações e perguntas se façam através do chat. A Mônica Diniz está administrando, né? Então eu pedirei a vocês que façam suas perguntas e eventuais interações através do chat, eu transmito ao Marco, né? Marco, eu queria começar te pedindo para que você falasse um pouco da sua relação forte com a literatura, todo mundo sabe, mas também com a música. Como é que isso veio, como é que isso acontece? Bem, João Guilherme, primeiro eu quero dizer da minha profunda alegria. A Sala Cecília Meirelles está dentro do meu sangue desde o ano de 79, eu tinha 15 anos, e era com Cid Almeida, com os Stradivarius, quer dizer, foi uma experiência que depois fui encontrá-lo em Piedade Jaboatão, com tudo aquilo que reunia o próprio Cid Almeida, numa tarde que havia um homem de sanfona que eu achava que tinha conhecido, mas não sabia se conhecia bem, que era o Luiz Gonzaga. Então, foi uma tarde também, foram poucos meses depois. A minha grande paixão, João Guilherme, nasce primeiro em casa, com o piano. Minha mãe era uma íntima de Debussy, conhecia e trabalhava bem com Debussy. E a grande, realmente, paixão, e eu fui para o piano desde 18 anos de idade, mas a grande paixão realmente se revelou com a experiência do canto. Minha professora de piano foi Carmela Musmano e meu professor de canto, Domenico Silvestro, e que me deu uma chave de profunda alegria, talvez de grande felicidade, quando assim fui aprendendo a arte do bel canto,
compreendendo o funcionamento do sistema. E desde então, mas a ópera está nas veias também há muito tempo. Não há noite que eu não navegue em partituras, com as suas, tenho navegado ultimamente nas cartas portuguesas, em Piedade, renavegado. E, enfim, a música é uma grande paixão na minha vida. Eu poderia viver sem escrita, mas sem música eu morreria. É fantástico. E tem um poema seu que revela isso de uma maneira muito forte, né? Me permite dizê-lo aqui, ou tentar dizê-lo. Um piano avança dentro da ressaca, as cordas úmidas e amotinadas. Pressiono fortemente os pedais e amaino as velas ao furor do temporal. Dispersas nossas armas a bombordo. Tuas sandálias, livres, blue jeans. A pele sabe a fina maresia. O piano atinge o fundo do mar. Morremos lentamente em camadas de azul. Esse poema está no livro Mal de Amor, de 2018. Belíssimo. Que homem Belíssimo. perigoso. Veja como é que está umidificado o meu piano. É que tem muita maresia aqui perto, então está rouco, né? Está muito rouco. Mas ainda fala, isso é importante, né? Está vivo. Então, vou fazer uma provocação, Marco, uma provocação fraterna a você. Prima la parola, no, prima la musica e poi le parole, ou prima le parole dopo la musica? É fantástico, isso é fantástico. Quer dizer, é o grande cerne com o qual você trabalha e com o qual nos atrevemos a desenhar uma ideia de mundo, né? Depende. Se for, por exemplo, a iniciação musical, a primeira é o canto de ninar. E eu me lembro aquelas frases da minha mãe, nem tanto, mas a melodia. Tinha uma que dizia assim: é stato il vento che ha tirato giù la canna. Vinha alguma explosão, aquilo me dava quase que um prazer pequeno, mas um prazer praticamente freudianamente erótico, né, de ouvir aquele modo maior que explodia. Nos cantos homéricos, nós sabemos que a coisa veio muito entrelaçada, né? O Zaedoi, o próprio Demódoco, quando explica na Odisseia a forma em que o próprio Ulisses se revê e se identifica, também dá essa ideia de um casamento. Quer dizer, o que veio antes? Certamente a melodia, certamente a música. Ou na minha oficina particular, primeiro é a música. É como se eu precisasse estar embriagado por um sentimento rítmico e musical. Depois vêm as ideias, no meu caso específico. Mas essa magnífica contradição, dessa fronteira porosa, é difícil a gente ter um legislador que o diga e o afirme. Por exemplo, com você, como é que funciona? É a célula rítmica? É a ideia geral? É a harmonia porque você já tem um horizonte desenhado? É a palavra, porque você também é um libretista? Não, geralmente é uma ideia geral, é uma forma, é alguma coisa que eu consigo ver o início, o meio e fim. Se eu não conseguir divisar o início, o meio e fim, eu não sei para onde eu estou indo. Então, quando eu começo, sobretudo uma obra maior, como uma ópera, uma obra sinfônica de determinado tamanho, determinado vulto, né? A arquitetura tem que estar, de alguma forma, intuída dentro do processo de composição. Porque, senão, o processo criativo começa a ser um processo acumulativo, sem necessariamente um direcionamento. E isso, para mim, é muito angustiante. Interessante. Às vezes, essa ideia começa como uma ideia geral. Essa ideia geral começa trabalhando às cegas, em um certo sentido, né? Ela nos trabalha, né? Porque a filosofia da composição, no fundo, acaba sendo igual, com as diferenças das subjetividades que nos atravessam, né? Mas eu vejo, por exemplo, assim, na questão do bel canto, talvez, claro, eu vou até Nono, Bério, o Le Marteau sans Maître, tudo isso, mas a grande escola, a ideia que eu tenho, não sei se você concorda, ainda está bastante concentrada em Monteverdi. Não necessariamente apenas indo a Arnoncourt, mas, quer dizer, em Nuce, com Monteverdi, l'Incoronazione di Poppea, por exemplo, o próprio Orfeu. A gente vê os gruppetti, vê. Eu me lembro, por exemplo, o último dueto da Incoronazione di Poppea, que dizem que até não terá sido ele, Monteverdi, que fez, mas pouco importa. Está dentro de uma estrutura significativamente temporal, né?
Mas quando ele diz assim, por ti miro, por ti godo, por ti miro, por ti godo, e o baixo contínuo. E aí vai dizer, por ti miro, por ti godo, por t'annodo. Vem a coisa barroca, né? Quer dizer, ele vai se enodoando dentro dela. Então, acho que, não sei, quando a pergunta era o canto, ou a música ou a palavra, na Camerata Fiorentina, de 1597, nós tínhamos, por exemplo, o próprio Vincenzo Galilei, pai de Galileu. E a ideia era o nascimento da ópera, e por isso que a gente às vezes briga quando a dicção não é clara, era teatro. Tudo bem, estava num palácio, mas era necessário que a palavra, por isso que o baixo contínuo ajudava também, né? Depois se perdeu, mas se perdeu muito bem com o Concertato di Verdi, maravilhoso, o Concertato da Traviata, do terceiro ato, mas é sempre também essa ebulição, né? Essa fricção, até onde a palavra é levada pela música e vice-versa. Pois é, não, exatamente, né? Primeiro porque não chamava de ópera, né? Era drama per música, Exatamente. né? E o cantar não era o cantar do bel canto, era o cantar do recitar cantando, Cantando. que era uma tentativa de volta ao drama grego, né, da tragédia grega, em que se achava que os atores, né, da tragédia grega cantilavam de alguma forma para poder ser ouvido, né, por todo o público. Então tinha essa ideia e esse casamento com a música, com a palavra, era totalmente indissolúvel naquele momento, né? Só mais tarde é que, através da ornamentação, que a gente vai chegar no século XVII, XVIII, né, ao que nós temos como bel canto e, de alguma forma, uma dissociação entre o texto musical e o texto literário. Agora, o que você mostrou, por exemplo, quando o Orfeu desce aos infernos, também tem uma escala descendente do mesmo jeito e tal. Tem toda uma teoria dos afetos que é aplicado à ópera desse período, né? E não só a ópera, mas, enfim, a obra de Bach, por exemplo, no século XVII, XVIII, que faz com que você tenha uma descrição musical do que está acontecendo na parte literária, né? Agora, como que isso chega no século XX, né? E, Marcos, você começou a me perguntar, agora você bagunçou a minha entrevista, mas eu aceito o desafio. Mas olha só, é uma coisa muito interessante, porque eu vou te propor uma resposta com o seu poema, que é um poema que diz: deixai a dissonância, ó vós que entrais. No oitavo céu do náufrago edifício, já não percebo drástico rumores. Ecoa de improviso a área antiga. Tu que a Dios pegaste l'ali, né? Tu que explicou as asas a Deus, né? Da Lucia de Lammermoor. Feroz arribação à flor dos lábios. O bel canto é um talismã a esconjurar o labirinto, onde se apagam nossas vozes. Isso está também no livro Mal de Amor, de 2018. E você também, num outro ponto, deixa eu achar aqui que também é fantástico. Sim. Ópera é o título de um dos seus poemas. Personagens de um drama dissonante, Deus e o nada. E o coro de fantasma desafina. Isso está no seu livro Clio, de 2014. Marco, que relação é essa de uma poesia que descreve a ópera e, de alguma forma, descortina a cena? A minha grande paixão está aí conflagrada. O oitavo edifício, o oitavo andar, na verdade, era o apartamento 807, onde meu queridíssimo, saudoso professor Silvestro me introduzia com Vaccai, com Panofka, com os exercícios de voz, e, sobretudo, naquela situação de ouvir quem está cantando, mais do que cantar. Eram aulas muito breves, mas todas embasadas em uma experiência notável, né, de afinação corporal.
Pois é, eu penso, porque uma parte dessa educação, por assim dizer, poética, né, se deve muito à ópera. Eu me lembro que um grande poeta italiano, Umberto Saba, que resgatava dos libretos de ópera uma certa de, como se diz, uma espécie de preconceito que sempre se colocava, que os libretos, dependendo, você tinha o Arrigo Boito, do Último Verdi, que é maravilhoso, o próprio Boito com a ópera Mefistófeles, né? Aquele son lo spirito che nega sempre tutto, é uma maravilha, porque é um grande poeta, tá bem, não tinha respiração de um Verdi, é verdade, mas é uma ópera muito interessante, essa área é realmente fenomenal pela concorrência da palavra com a música, uma concorrência de fundo barroco, como você disse antes, né? Porque desde Vivaldi era o violino desafiando o rouxinol e assim sucessivamente, né? Mas, por exemplo, algumas experiências de libreto são absolutamente fundamentais. Não digo os de Wagner, que são longos, embora eu adore a música de Wagner, mas, assim, por exemplo, Wozzeck, estava me lembrando quando a gente tem uma relação muito estreita da palavra, da representação, né, baseado no Büchner, mas de Alban Berg. Então, por exemplo, diz assim, o homem é um abismo. Quando se olha para dentro, dá vertigem. É assim, der Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einen, wenn man hinunterschaut, mich schwül. Até a letra T parece que está batendo lá embaixo. Então, isso sempre me deixou pronto, né, com o grande fascínio de compreender, de fato, essas duas potências que a ópera, ou enfim, das Lied von der Erde, de Mahler, ou desde a Nona Sinfonia para frente, quando há uma nova reconfiguração desse processo, né, é muito fascinante. Mas você não acha que, por exemplo, nessa hora a música sequestra o texto? O Berlioz tem um escrito dele crítico sobre a Norma de Bellini, que ele escreve que nenhuma poesia dramática é boa o suficiente para sobreviver ao estrago da música na ópera. A Norma é uma obra-prima. A Norma... Lembra disso? Não estou te vendo mais, João. Você acha que fugiu? Não, estou aqui. Eu vi então. Eu achei que não era o seu rosto, era um terço de rosto que aparecia. A Norma é maravilhosa. Sobretudo, não só, é a menos belliniana das óperas, né? Porque tem a Sonnambula, que diz mais do próprio Bellini, não é? Mas os Puritani também, mais a Norma. Aquela última... Mas o texto da Norma, quer dizer, o que acontece? Eu vejo assim, que a música se impõe de uma forma avassaladora, né? Isso. E assim, quem tratou disso muito bem foi também o Richard Strauss. O Richard Strauss tem uma ópera sobre isso, que é o Capriccio. O Capriccio fala sobre isso, né? Exatamente, prima la musica, poi le parole, né? E tem um escritor, que é o Olivier, e tem o compositor, que é o Flamand, e os dois ficam tentando seduzir a Condessa. Quando o Olivier escreve o soneto, o Flamand rapidamente pega o soneto da mão do Olivier e escreve uma música. E o Olivier considera que ele liquidou com o soneto dele. Quer dizer, é exatamente essa... vamos dizer, a prática do que o Berlioz coloca. Quando você citou, por exemplo, o Boito e o Verdi, né? Por exemplo, o Boito ele modificou bastante a estrutura do Shakespeare, do Otelo do Shakespeare, para transformar o Otelo em ópera. Então, ele suprime, por exemplo, o primeiro ato, né? Tudo que acontece no primeiro ato que seria importante acontece retrospectivamente no primeiro ato da ópera, né? E na verdade, ele acaba colocando, ele escreve o credo
do Iago, Isso. né? Tem a Ave Maria, da Desdémona, quer dizer, tem uma série de coisas que ele acaba incluindo, quer dizer, essa impossibilidade de um poema dramático como o de Shakespeare em relação à ópera se coloca como evidente, né? Era impossível. Eu mesmo tive As cartas portuguesas você também precisou suprimir, né? Não, mas na verdade, assim, porque as cartas não eram uma peça de teatro, mas É. quando eu escrevi O Anjo Negro, a Aham. primeira vez que eu escrevi O Anjo Negro em 2003, eu coloquei música na, ópera, na peça inteira do Nelson Rodrigues. E o resultado ficou muito ruim. Ficou disforme, era uma coisa imensa, porque aí eu aprendi nesse processo que o tempo teatral, dramático teatral, não é o tempo dramático da ópera. Exatamente. Então, quando eu reapresentei a ópera em 2012, por ocasião do centenário do Nelson Rodrigues, aí sim eu reescrevi a ópera inteira, eu criei um libreto para a ópera, suprimi cenas, suprimi personagens, e aí ela ficou muito mais orgânica, né, do ponto de vista. Você acha que existe essa impossibilidade de um casamento real? Apesar, eu vou dar agora exemplos de outros compositores que colocaram música diretamente na peça de teatro. Villa-Lobos com Yerma, de Garcia Lorca, Isso. e Debussy com Pelléa e Mélisande, do Metterland. Mas são casos raros. Você acha que existe essa impossibilidade, de fato? Por exemplo, o que você traz é um problema realmente de raiz, né? Quando a gente vê, por exemplo, a discussão ferocíssima de um tirano que foi o próprio Puccini com Illica e Giacosa, não é? Para encontrar várias obras, de modo especial na Boêmia, né? Queria latte di coco, e se aborrecia porque não encontrava, mas ele tinha um sentimento rítmico, e, na verdade, eu acho que Puccini, como o próprio Berio, aliás, considerava, na sua grande entrevista, né? Puccini, ou de 24 ou de 26, ou seja, ou na morte dele ou na Turandot, o Puccini abriu um caminho que ele e Berio mais ou menos comparava um pouco a Debussy. Claro, Debussy em situações ainda mais extremadas e complexas e espessas, mas no sentido também desse tempo teatral e dessa organicidade teatralmente disposta da música. Wagner, por exemplo, ele queria efetivamente competir com ninguém menos do que Shakespeare. E a gente ama as óperas de Wagner. Eu as conheço, as cantava, mas certamente é uma disposição de enfrentamento que às vezes pode acabar faltando no mundo mais complexo como o nosso. E às vezes, vou dizer, fico muito impressionado quando vejo em Bayreuth, isso me irrita muito a mim mesmo, quando você vê situações que agridem, não apenas... tudo bem, a gente pode fazer várias releituras, mas tem também uma ética da... Eu sei que você está falando outra coisa, estou falando um pequeno parênteses, uma ética da releitura, porque até quando eu vejo certas situações que a própria emissão vocal acaba sendo atrapalhada por uma série de malabarismos, né? E a ópera ela pode até ser apresentada em forma de oratório, mas realmente essa questão é uma questão que abrange, sobretudo a ópera, mas também a música popular. O próprio Manuel Bandeira, em Itinerário de Basárgada, falando da música de Jaime Vale, dizia com muita razão que era música. Quer dizer, o que interessa realmente, ao fim e ao cabo, é uma poesia capaz de inspirar, de articular a palavra do compositor, que é essa realmente que conta. A música ela é muito forte. Tá bom que o libreto, a gente falou do libreto da Norma, é verdade, não é um dos melhores libretos, mas a gente vamos pegar um horrível, como o libreto, que é o do Camarano, que é o Trovatore di Verdi, que é dos anos 50 do século XIX, o grande Verdi, o Rigoletto da Traviata, do Trovatore. A Traviata tem uma estrutura, digamos, narrativa bastante razoável, plausível. O Rigoletto também, apesar de todas as censuras, a Samus de Victor Hugo. Agora, o Trovatore, que é uma coisa magnífica, que exige 5 vozes potentes e muito trabalhadas entre si, não é? O Trovatore é um desastre, né? É uma ópera em que... Mas o que sustém esse desastre? Qual é a abstração que nós fazemos? É a maravilha da música. É uma maravilha. O próprio Stravinsky costumava fazer nas 6 lições dele uma comparação, ele era um pouco diferente de Stravinsky, muito fascinante sempre, qualquer lado e posição que o tomemos, com as devidas releituras, mas Stravinsky achava, inclusive, que o melhor Verdi
não era o verde dos 10 anos depois que ele ficou em Santa Ágata, depois de ter visto o Lohengrin de 53 de Wagner, ter levado aquele susto, e ter escrito ainda Otelo e o Falstaff. Segundo Stravinsky, era uma perda, e que o melhor verde estaria lá atrás. Todos os verdes são maravilhosos. Mas eu gosto particularmente do último Verdi, inclusive quando ele também revê o Simone Boccaneira, com a ajuda do Boito. Sabe? Né? Só a mudança que ele fez da sinfonia inicial, quer dizer, é uma beleza, que era aquele verde assim. Enfim, banda de música. Banda de música. Você faz aquela ondulação do mar. Fantástico. Mas, Marco, olha só, nós falamos muito de música na poesia, ou melhor, de muita poesia na música, né, através de libretos. Eu queria mudar agora o foco, a música na poesia. E eu queria partir de uma poetisa que, logicamente, nos é muito próxima, que é a poetisa que dá nome aqui à sala, Cecília Meirelles, a Cecília Meirelles, né? Vaga Música. Tem Vaga Música, né? E tem 2 poemas que eu queria dizer e queria que você saber a tua impressão a respeito desse retrato que ela faz da música. O primeiro é um poema chamado Agitado, e apesar de ser agitado, toda vez que eu o leio, eu tenho a sensação de ouvir o segundo movimento do concerto número 1 de Chopin para piano, que é o seguinte: os violinos choram, soturnos, dentro da noite morta e triste, elegias vãs de noturno, e nada existe, nada existe. Sombras, a câmara apagada, sombras, meu vulto é longe, ausente, silêncio, calma, sonho, nada. Vago, leve, indecisamente, noite. Que noite! Pelas bordas das jarras negras morrem lírios. Chopin. Falecem pelas cordas trêmulas, trêmulos martírios. Andam no vento aromas soltos, saudades lentas. Alto passa o véu do luar nos céus revoltos. Cheiros de signos de desgraça. Isso está no livro Nunca Mais e Poemas dos Poemas de 1923. E o outro poema, que eu acho que contrasta com esse, que esse retrata uma música que eu conheço, é o poema Noite. Úmido gosto de terra, cheiro de pedra lavada, tempo inseguro do tempo, sombra do flanco da serra, nua e fria, sem mais nada. Brilho de areias pisadas, sabor de folhas mordidas, lábio da voz sem ventura, suspiro das madrugadas, sem coisas acontecidas. A noite abria a frescura dos campos todos molhados, sozinha com o seu perfume, preparando a flor mais pura com ares de todos os lados. Bem que a vida estava quieta, mas passava o pensamento. De onde vinha aquela música? E era uma nuvem repleta entre as estrelas e o vento. Que música é essa, Marco? Que música é essa metafísica? Que maravilha. Vamos lá, são questões tão belas, tão profundas. Primeiro, esse contraste dos 2 poemas, né? Há muito staccato no primeiro, enquanto que é mais legata a forma, um canto spianato no segundo poema de Cecília Meirelles. No entanto, o lançamento de alguns repertórios parecidos, as aliterações, as rimas internas, quer dizer, o repertório dos naipes poéticos, por assim dizer, em relação análoga aos naipes da orquestra. Cecília é realmente uma poeta que traz uma ligação muito grande com a poesia órfica, ao mesmo tempo uma poesia de grande amplitude cósmica que atravessa o cotidiano e empresta olhos iridescentes, olhos fosfatados, de uma beleza que flagra aquilo que é uma grande tradição que vem muito antiga das esferas celestes que produzem encanto. Isso não só com Kepler, mas desde Cícero, no famoso Sono de Cipião, né, em que ele vê
é uma primeira tentativa de uma divina comédia avant-maléfica, por assim dizer, em que ele, no sonho, vê todo o futuro e vê os astros, né? E que produzem concentos, né? Que produzem sons e harmonias profundas. Essa perspectiva órfica atravessa de forma absolutamente bela a obra toda de Cecília Meirelles, né? É belo ver porque se a poesia de fato nasce de uma experiência musical primitiva anterior, e a etnomúsica tem mostrado isso, né? A música de Bali, por exemplo, em que você tem uma parte dessa música em que nós lá não poderíamos ter uma sala Cecília Meirelles, mas uma grande aldeia, por exemplo, porque a sala Cecília e Beethoven, vocês estão ouvindo um barulho? Mônica, Manuel, por favor, Manuel Veiga, por favor, feche o seu, obrigado. Sim. Não é? Essa experiência, por exemplo, de ter um Beethoven, é um fenômeno, digamos, sociológico, claramente ocidental. O que não quer dizer que as outras músicas não tenham a sua complexidade, espessura, em termos etnomusicais, né? Uma sociologia da música, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, é claro que você, para tocar Beethoven, enfim, falamos de Beethoven como esse grande signo, né? É preciso que você se aprofunde, que aprenda técnicas complexas, enfim, e saiba, de algum modo, trazê-lo à tona, não é? Enquanto que em sociedades mais arcaicas, não há essa especialização ainda da música e todos deveriam cantar, porque há uma proximidade enorme com o próprio ritual, assim como o teatro grego no seu próprio início, das Dionisíacas e sucessivamente. Mas o que eu quero dizer é que essa grande experiência que precede a poesia, que é a experiência musical, fez com que a própria poesia se abastecesse de grandes repertórios sonoros, e esses repertórios ela os devolve num grau de imitação que o barroco ampliou na história do Ocidente, de modo que o barroco, na ideia da correspondência das artes, pudesse dar uma forma mais intensa a esse diálogo, que começa, por exemplo, com Marino, e vai se alargando em muitas etapas e muitas formas, né? Então, na verdade, essa questão do canto acaba tendo um papel fundador tanto para a música quanto para a poesia, né? E eu sempre entendi o canto basicamente como um exagero da palavra. Começou-se a cantar porque já não sabia-se como dizer. Há isso, por exemplo, presente no canto gregoriano, quando você tem o Júbilos do Aleluia, em que a última sílaba, o A do Aleluia, é prolongado num melisma interminável que, enfim, contém toda a alegria, todo o júbilo, literalmente, né? O Júbilos do Aleluia, porque a palavra Aleluia já não basta. Não é? Você precisa ir mais. Dizem que lá no... Enfim, onde a pitonisa em Apolo dizia no oráculo de Apolo, oráculo de Delfos, né? Ela dizia as suas profecias também cantando, por conta da solenidade, de todo o conteúdo metafísico que estava ali, do que estava sendo dito. E é interessante porque, falando um pouco mais de Cecília fala também, existe um poema dela, que é o Motivo, que ela começa falando isso, né? Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmã das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noite e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa rimada. E um dia sei que estarei muda. Mais nada. E você, Marco, canta também no seu poema, você escreve: eu canto o imponderável céu daqueles dias. Que potência tem esse verso? E é um verso só. Eu canto o imponderável céu daqueles dias. Fala um pouquinho sobre esse seu poema, sobre esse seu canto. Que a sua escuta é profunda, é generosa e empresta harmônicos, talvez onde nem exista, mas eu agradeço
a sua sensibilidade e a respeito muito, né? De fato, talvez, é difícil dizer as minhas coisas, eu tenho muita dificuldade em dizer as minhas coisas, mas talvez signifique justamente essa forma de isolamento que eu preciso ter. Outras pessoas, eu as admiro, que elas nem precisam de isolamento, eu preciso de isolamento, eu preciso entrar em contato com essa música que me antecede, que precede. Naturalmente, é claro que a gente não pode dizer que, dentro da própria música, né, se a gente compara, estávamos dizendo antes, um Beethoven, né, é claro que existe, a gente pode até usar aquela ideia do Ezra Pound, né, do ABC of Reading, que você tem fanopeia, logopeia, melopeia, né? Então, por exemplo, Dante, né, tem um logos, uma concatenação lógica muito importante. Mas ele também tem imagem, ele também tem música, mas o que predomina realmente é essa forma, essa logopeia. Então, por exemplo, mal comparando, né, mas a gente pensa em Beethoven, por exemplo, em Beethoven nós temos uma música que você vê a maravilha, como é que vai se desenvolver agora? Até para Beethoven era muito difícil, né? Porque até aquelas marcações do caderno dele, quando ele lutava, era uma coisa assim, desesperadora, né? E o interessante é que aquelas próprias variações de Abel, que eram um nada a princípio, eram menos do que nada, nas variações de Abel viraram uma coisa realmente absolutamente admirável, né? Então, em Beethoven tem isso. E certo, claro, ele também tem imagem, ele também tem o aspecto da melodia, entre aspas, cantabile, quando é o caso, né? O adágio do Imperador, o segundo, o movimento do Imperador, e assim sucessivamente. Mas aí você vê também com Schumann, enfim, é outra situação, né? O Schumann, talvez musicando os poemas de Eichendorff, ou o próprio Schumann do Kinderszenen, quer dizer, aí já é uma disposição anímica, lírica, em que a melodia, até nas formas cortadas, até, claro, depois quando ele passa para articulações mais amplas, sem diminuir aquelas pequenas, que eram belíssimas, como o Carnaval. Então, assim, é interessante pensar justamente nessas famílias, né, internas, dentro das próprias escolhas musicais. Mas sabe o que eu me lembrei, se você me permitir uma rápida butada? Estava me lembrando do Eduard Hanslick, no Belo Musical, né? Então, ele diz assim, como é que é mesmo? Que farò senza Euridice, né? Então, ele diz assim, De mas Monteverdi. ele usa em francês, né? Ele diz que é a mesma coisa. Se mudar a letra, não muda nada. Porque diz assim, je perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur. Estou tão triste, minha infelicidade. Mas também pode ser o contrário. Pode dizer que encontrou Eurídice, que nunca esteve tão feliz. Je trouvé mon Eurydice, rien n'égale mon bonheur. Significa que a palavra ela só serve mesmo para inspirar o compositor. Voltamos a 10 minutos atrás, exatamente essa questão, né? A música sequestra a palavra. Mas você tem duas coisas que eu acho que acontece, eu não tenho certeza, mas eu acho que acontece. A primeira, a dicção musical tem a ver com a língua que fala o compositor. Existe uma dicção musical, de articulação musical em Beethoven que tem a ver com o alemão. Se você pegar, por exemplo, em Debussy, existe uma articulação musical que tem a ver com Saint-Saëns. É quase que uma junção da questão fonética, né, da palavra com a questão fonética da música. E a outra questão... ópera, como é que você faz quando você compõe, por exemplo? E como é que isso te chega como compositor diante desse desafio da língua que é a sua, que é a nossa? Bom, eu tenho esse mau hábito de escrever meus próprios libretos, né? Então o processo é maravilhoso. Aí controla tudo, não precisa brigar com ele. É verdade. Isso é o principal motivo. Não preciso brigar com ninguém, só comigo mesmo. Então, eu geralmente escrevo o libreto e quando eu escrevo a música tem às vezes uma presença, às vezes, né? A maioria das vezes, na verdade, uma presença tão forte que eu modifico grande parte do que eu escrevi primeiro. Mas eu tenho que partir daquilo, né? Mas eu dou primazia à música para haver uma adequação completa. Eu não torturo as palavras, de maneira nenhuma. Se um poema, por melhor que eu acho que aconteça como poema, se aquilo não for adequado
para uma passagem musical que eu acho importante, eu sacrifico o poema. Né? Ele morre, claro. Né? Ele vai modificar e tal, mas ele não vai ser torturado, porque nada pior do que quando você percebe dentro de uma obra musical que o poema está ali sob tortura, sob tensão. Né? Isso muitas vezes acontece, né? Quase confessando. A outra impressão que eu tenho é que na canção de arte, no lieder, na chanson, essa relação entre texto e música se dá de uma maneira mais harmoniosa e menos forçada do que na ópera. Talvez porque o lieder, a chanson, a canção, né, não padeça de tantas convenções como a ópera padece. O que você acha? É uma coisa fantástica. Realmente, você vê, do ponto de vista de câmera, realmente, música... você tem recursos aí extraordinários, inclusive, para sair dessa... Concordo realmente com você, dessa grande ortodoxia, né, que, de fato, da ópera tradicional levou a situações quase que de verdadeiro impasse, né? Porque não se podia ultrapassar alguma série de convenções, e também no bel canto, né? Porque o bel canto é um patrimônio magnífico, que já estava em Nuche, em Monteverde, mas, claro, o século XVIII foi aprimorado, e a primeira metade do século XIX é a verdadeira situação. Mas, por exemplo, não se podia gritar, porque às vezes é até muito bom, mas, enfim, o grito não entrava como um valor, como depois vai entrar de forma extremamente tranquila, desde Russell, com os motores fazer barulhos, entona rumore, né? E o que é muito bom, o que é muito bem-vindo. Mas, realmente, e aí dá uma ideia, quando a gente vê assim um Dietrich Fischer-Dieskau, por exemplo, cantando de uma forma muito inteligente, porque é um barítono e não precisa mostrar a todo mundo que é barítono, o que é muito bom, né? Não precisa mostrar. Então vai para um outro canto, usa o registro de cabeça, né? O triângulo sonoro, porque aí ele pode ir mais longe, portanto, ele tem peito. Mas, para além da técnica, é verdade, a palavra está mais solta. Você veja, por exemplo, não só Schubert, que pegou todo tipo de extensão folclórica e não folclórica. Você veja, por exemplo, o próprio Schumann, por exemplo, musicando o Eichendorff, por exemplo, né? Belíssimo poema, diz: Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Quer dizer, é uma maravilha, porque ele pode dizer que a alma dele descansa e abre as próprias asas. E é o que a música está fazendo, né? Porque aí é um convite de tomar o repertório poético daquela mesma ideia e aplicá-la, claro, numa outra dimensão musical, mas conversando com aquela própria ideia. Então, a perspectiva liderística é maravilhosa, porque tudo acontece. Como também nas canções, né? Nas canções do século XIX para o XX, as canções contemporâneas, dá uma grande possibilidade desse diálogo, quebrar a palavra, ou de deixar a palavra se tornar ela sozinha a música, em experimentações outras. Tudo é possível, né? Isso é maravilhoso. Existe uma coisa que me fascina muito no ciclo de Schumann, Os Amores do Poeta. Me falta agora. Que ele começa a primeira peça começa sempre numa dubiedade, você não sabe se ele está em Fá sustenido menor ou em Lá maior, e termina também dúbio. É como se ele já estivesse conversando com você e aquilo também não termina, né? E aquilo é uma mini ópera, aquilo tem todo um arco dramático que se estabelece. Eu queria dizer, só para os participantes aqui, quem está assistindo, quem quiser fazer uma pergunta, por favor, coloca no chat, porque eu transmito ao Marco. Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma última, se for possível. Aquele violão em Piedade, me fala daquela... Como é que você colocou aquele destaque? Eu gosto muito. É de uma eloquência muito intensa, aquele violão. Eu gostaria de saber como é que você pensou nisso, porque é uma parte realmente luminosíssima. Aquilo começou com assim, a maneira com que eu comecei a estruturar, sempre a estrutura primeiro, né? O arco dramático, né? Eu tinha quatro atos, eu tinha só 3 solistas, né? Os personagens que eram o Euclides da Cunha, a Ana da Cunha e o Dilermano de Assis. Então, no primeiro ato, eu colocaria eles em pares, né? Então, no primeiro ato, a Ana e o Euclides, no segundo ato,
Ana e o Dilermando, o terceiro ato, Euclides e o Dilermando, e no quarto ato acontece a tragédia os três. E entre cada um dos atos, eu queria colocar um poema do Euclides, acompanhado de um interlúdio entre os atos. Então, seria um poema recitado sobre alguma coisa. Aquilo, o violão me evocava o Rio de Janeiro, no início do século XX, o início do choro, né? E já que o violão ali estava, eu não sei se você assistiu à versão com orquestra sinfônica ou com orquestra de câmara. De câmara. Então, de câmara, eu acabei incorporando o violão na orquestra. Na orquestra sinfônica, o violão não está na orquestra. Ele apenas toca nos interlúdios, né? Eu chamo de prólogos, antes de cada ato. E eu precisava, dentro do fluxo dramático, ter um momento de frear o fluxo antes do acontecimento do desenlace, que é a morte do Euclides da Cunha. Mais ou menos o que Verdi e Boito fizeram com a oração do Salgueiro da Desdémona, antes dela ser estrangulada. Exato. Antes dela ser... E o que acontece também nas cartas portuguesas, antes dela decidir finalmente esquecer o amante, ela canta um poema do Rodrigues Lobo, que não está nas cartas. Foi muito bom aqui. E que é relembrando ela quando era criança. Bom, então, eu fiz uma cena em que Dilermando e Ana estão num romance e ele faz uma serenata para ela, cantando O Bairro de Piedade, que foi ali que ele descobriu o seu amor. E exatamente, ele se acompanha ao violão. A gente não tem um cantor que se acompanha, infelizmente, então toca o solista. E essa, assim, a presença do violão foi surgindo de acordo com a necessidade dramática. Dá um sentimento de unidade precioso, realmente precioso. E uma Uma linda melodia. Linda. Que bom, muito obrigado, Marco. É um luxo ter uma audiência tão requintada como a sua das minhas óperas. É um prazer. E a nossa troca também é um privilégio para mim. Estou muito contente, João. Bom, eu queria insistir, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, coloque aqui no chat. E eu vou, Marco, enquanto não chega essa pergunta, falar um poema seu, se você me permite, que é um poema que eu adoro, que é a Cantiga de Amor, né? Porque fala do som, fala do silêncio, fala do universo, fala da astronomia, que é uma coisa também que me fascina. E então, começando, acima de nós, tudo é silêncio. Erram planetas insones, abismos devoram estrelas, lagos de hidrogênio se resfriam, supernovas cantam como cisnes, e o silêncio revela outro silêncio. Olha para o céu, amada, olha e não diz nada. Isso é de um lirismo fantástico, enfim, é uma tsunami que começa de uma delicadeza, mas termina com uma coisa lindíssima, uma explosão de supernova. E você organiza visualmente na página, em dísticos, em 3 versos. Isso são os silêncios, mas o que representa na sua organização gráfica do poema o som ou o silêncio? É uma questão interessante que também serviria para a sua partitura, né? Porque até como... Eu estava me lembrando lembra aquela entrevista do Robert Kraft, né, com o Stravinsky, né? Sim, sim. Aí perguntando como é que você desenharia? Desenhos serialistas, aí ele faz o desenho Acho que também era uma questão da sua partitura, porque realmente tem uma imagética dessa construção. E durante muito tempo, agora menos estou usando esse recurso, mas era uma ideia realmente de que era preciso desenhar na página o poema. Desenhá-lo de 2 maneiras. Primeiro, que a página fosse bastante porosa e deixasse passar tudo que fosse possível entre as palavras. Os cabalistas, né, de tradição judaica, achavam que a palavra de Adonai, inclusive, precisava ser vista no seu silêncio. E também os calígrafos árabes, a mística árabe dizia isso, né? São místicas muito, muito próximas, né?
Acho que Deus, Allah, Deus escreve com o dedo e escreve também em silêncio e no espaço vazio entre as palavras. Então, essa ideia de que é preciso deixar que respire, mas também fazer o desenho. Ao mesmo tempo, como não dá para colocar pausa, não dá para dizer se a palavra é semibreve, mínima, semínima, fusa, semifusa, mas também não gosto de pontuar e colocar vírgula. Então, eu vou negociando, abre um espaço para cá, empurra para lá, porque aí vai entender que tem um ponto fermo, aqui tem que parar. Se não parar, ele não parou, bateu com o carro. Que aí a embocadura e a leitura é só do leitor, né? Quer dizer, é como, claro, quando você, João, daqui a 100 anos, ou 200, gravado, com a migração de tecnologia, se Deus quiser, sempre acompanhada, vai ser uma coisa diferente ouvir como você toca, a execução e a sua intenção. Claro, a Cecília está lá. Agora, seria interessante, como eu estou perguntando agora para você, o que é um privilégio, a gente pudesse também ter esse privilégio com a Cecília e perguntar, Cecília, como é que você vê esse poema? O poema sozinho, assim como a sua obra, elas não precisam nem de Cecília, nem de você e de ninguém outro, porque a obra ela é autônoma, não é? Um grande amigo, um grande poeta italiano, talvez um dos maiores poetas do século XX, Mario Luzzi, tive a honra de conhecê-lo em Florença, Rua Belariva 18. Ele tem um poema lindo que ele diz assim: voa a alta palavra. E é um poema lindo, toca na dire zenit, toca na dire zenit da significação, mas ele diz assim, que pelo menos palavra, você não se esqueça de mim, e leve um pouco do meu calor até o lugar mais alto que você puder chegar. Então, o calor de Cecília, o seu calor, estão garantidos, porque a obra ela tem que fazer sozinha ou então a Deus. Mas seria sempre interessante, como dizia um crítico, né? Se a gente pudesse ver Goethe descendo a escada, ou se a gente pudesse dar uma espiada em Machado, desaparecendo antes de pegar a Rua do Ouvidor, alguma coisa poderia acontecer. Talvez não ampliasse a ideia da obra, mas nos daria um impacto. Sim, sem dúvida. E essa questão musical que você revela no seu poema, você também revela, e certamente eu tenho o seu dedo, na organização dos seus livros, né? Na edição dos seus livros. Existem páginas em branco, por exemplo, um dos livros que eu tenho seu aqui, O Mal de Amor, tem muitas páginas que, enfim, você coloca um poema por página, os poemas são curtos, mas existem páginas em que você tem simplesmente o silêncio. É para dar prejuízo para o editor, justamente. Claro. A ideia é acabar com o editor, que é um santo, que é Eduardo Lacerda da Patuá. Mas a ideia, nesse caso de Mal de Amor, era porque se tratava de um caderno de ideias amorosas gerais e que cada um pudesse ter o espaço suficiente, como dizia Mário Quintana, para poder colocar também a sua própria experiência navegatória. Então, também havia esse espaço. Mas tinha que ser como se fosse um pequeno diário, e um diário que não é preenchido de cabo a rabo. Tanto que não há desenhos, está tudo junto, quase como se fosse uma prosa poética, que talvez possa ser em alguns casos. Tem aqui uma pergunta do Marco, que trabalha conosco, que ele pergunta: quais os desafios oferece a língua portuguesa para um compositor de óperas? Puxa, que bacana. Isso, na verdade, a gente teria que entrar em toda a questão da vocalidade do português, da dificuldade, por exemplo, dos fonemas nasais nas regiões mais agudas, que tudo isso realmente você tem que levar em consideração, né? Como é que você faz, por exemplo? Você seria capaz de colocar numa região super aguda canção? Como é que você... claro que não. Não, eu poderia colocar, ia sair cansal, não, o fonema nasal que nós temos com tio, né, a gente não conseguiria de maneira nenhuma ter, né, é impossível. Então, é uma coisa que, quando você compõe, se você me perguntou se eu modifico, às vezes eu estou compondo, e se uma palavra não cabe naquele momento que eu quero uma nota aguda, porque eu preciso, na evolução da melodia, chegar na nota aguda, eu tenho que mudar a palavra. Eu tenho que mudar, pelo menos, eu tenho que mudar a palavra para poder fazer com que eu chegue naquela nota aguda com uma vogal aberta. Além de tudo, João Guilherme Ripper é um santo, porque ajuda os cantores, senão viram desespero, porque há compositores que dizem, virem-se.
Não, assim, respondendo ao Marcos Veras, é assim, o português é uma língua que tem as suas dificuldades, mas todas têm, todas têm. Tem um livro que é muito interessante, chamado Music as Drama, Música como Drama, Do do Kerman. professor Kerman, que ele fala ele fala uma coisa que para mim é fundamental. Inclusive, ele não fala uma vez só, escreve várias vezes, que na ópera o compositor é o dramaturgo. Dramaturgo, exatamente. É ele que é o dramaturgo. Então, por exemplo, você pega um poema que ele é falado, ou um poema dramático, o diretor de teatro vai dizer para o ator, olha, você pode falar um pouco mais lento, ou então o próprio ator, ele decide dar um pouco mais de ênfase de uma palavra ou outra, mas quando você coloca na partitura, isso já é pré-determinado. E é predeterminado pelo compositor. Então, o compositor tem que pensar o efeito do andamento e do contorno melódico que aquela frase literária terá com aquela melodia. Então, é toda uma questão de... global, né? Paulo Salvetti, Meu amigo. escrevendo da Itália, Tchau, Paulo. e dizendo o que pensa da poesia musical lírica de Puccini, conhecendo os lugares onde o maestro criou as suas óperas. É contigo, Marco. Porque o Paulo é meu vizinho lá, porque minha família é toda de uma cidade chamada Massarosa, e é um grande amigo, moramos próximos quando estamos lá. E justamente toda aquela área é uma área pucciniana, né? Uma área, e para mim eu fui muito verdiano, claro, e pucciniano, gosto de tudo, né? Não dá para dividir, mas sem dúvida que Puccini, algumas vezes eu fui naquele lago de Massachusetts durante o inverno, foram experiências assim inesquecíveis, aquelas mesmas colinas. Tem o que o Paulo na verdade quer que eu diga, o sentimento que me liga justamente à Toscana, à Versilia. E é claro que a obra de Puccini, sobretudo uma que eu amo, que são os Crisântemos, uma maravilha. Tem um Puccini orquestral que está na própria ópera, é claro, né? O Terceiro Ato da Tosca, enfim, vários exemplos. Mas os Crisântemos são maravilhosos. É a terra dos meus pais, a terra de toda a minha família. Eu sou o primeiro brasileiro da família e as minhas lembranças também são muito fortes lá na Itália, muito fortes. Inclusive, João Guilherme, aquela cidade de Massarosa foi a primeira que os pracinhas brasileiros libertaram. Minha mãe era pequena e me contava que os nazistas diziam cuidado com os brasileiros. Recomendação de nazista tinha que ser lida ao contrário, mas naquele momento era o apocalipse, né? Minha mãe contava que chegaram os brasileiros, aí as mães assim segurando, né? Os brasileiros, não, venire é a ser bom. Começaram a jogar balas, chocolates, aí rompeu-se o temor das crianças diante dos brasileiros que estavam abrindo e libertando a cidade. Fantástico. Bom, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, Marco. Eu espero que ela se estenda em muitas outras ocasiões pessoalmente. Espero que seja pessoalmente em muito breve. E quero agradecer muitíssimo a sua participação luxuosa na nossa conversa na sala. Agradecer também a todos os que nos assistiram essa noite. Na semana que vem, nós estaremos aqui outra vez, quarta-feira, às 19 horas, conversando sobre bar, porque nós teremos um festival bar agora em outubro. Então, conversaremos com o maestro Felipe Prazeres e com a cravista Rosana Lancelotti. Quero já de agora convidar a todos vocês para estarem conosco na semana que vem, às 19 horas. Marco, muito obrigado de coração por essa conversa tão agradável. Muito obrigado. Eu que agradeço muito e quero deixar claro o meu elogio, primeiro, pelo grande amor que todos os cariocas e brasileiros, não apenas, temos pela Sala Cecília Meirelles. Você, a sua diretoria, tem feito um trabalho realmente magnífico, num momento tão difícil, sob qualquer ângulo que se considere, mas a sala está viva, está funcionando, e foi uma das coisas mais bonitas de que eu tenha participado hoje, com uma lembrança muito profunda. Eu deixo a você o meu enorme agradecimento pela sua generosidade, pela sua acolhida, e continue assim, porque a gente precisa da sala sempre luminosa, em tempos nem tão luminosos assim. Força aí, João Guilherme. Muito obrigado, Marco. Muita força também na BL, que também é uma instituição que sofre com a pandemia, como a Academia Brasileira de Música. Todos nós estamos fazendo muita força para tocar esses
todos esses barcos para frente ao mesmo tempo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até uma próxima.